Fala pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que está, de certa forma, em alta aí, que é a questão ali de como o governo ele interfere na economia e como que isso pode interferir no seu negócio. A gente está vendo aí o Trump, né, com essas super tarifas, etc. Essa é a notícia do mundo no momento e os outros países retaliando, alguns aceitando e tal. E esse é um bom exemplo de como o governo ele tem poder de afetar o sistema econômico e com isso o seu negócio ele também pode ser afetado. Então eu vou tentar explicar aqui com o conhecimento que eu tenho como que isso acontece e principalmente o porquê que isso acontece para que vocês entendam que sim, o governo ele é um fator que pode afetar o seu negócio, a sua empresa, tá? E muitas vezes você não percebe que ele está fazendo isso porque você não tem conhecimento sobre como funciona esse monstro chamado economia, né? Eu não sou economista, eu sou um simples empresário, como boa parte de vocês que me assistem aqui, ou que vocês pretendem ser um empreendedor, um empresário, né? Mas eu tenho um certo conhecimento sobre isso, tá? E eu vou transmitir esse conhecimento aqui de uma maneira leiga, ou seja, eu não sou um economista. Logo, se você é economista assistindo isso aqui, não fica bravo comigo, eu estou explicando de um jeito extremamente simples para pessoas como eu que não vão entender uma linguagem extremamente técnica, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai entender como que o governo ele pode afetar sim o seu negócio, tá? Tem muita gente que acha que não, que acha que isso é conversa política, mas eu vou explicar aqui de uma forma que você consiga entender. Basicamente, existem quatro atores principais que afetam o andar da economia de um país, tá? E eu vou explicar eles aqui numa certa ordem, mas não quer dizer que a ordem de importância desses fatores seja essa, tá? Eu estou simplesmente numerando eles aqui para ficar mais didático. Mas vamos lá. Então, no meu entendimento, você tem quatro fatores principais que vão afetar a economia e, consequentemente, afetar o seu negócio. E quase nenhum desses fatores você tem 100% de controle, tá? Você tem controle, às vezes, zero em alguns deles. Então isso é importante também. Tudo isso que eu vou falar aqui são coisas macro, tá? Ou seja, não importa o que você faça na sua empresa, você não controla esses fatores que eu vou falar aqui. O primeiro deles é a moeda, tá? Então, primeira coisa, a moeda e o jeito que ela funciona afeta a economia de um país, ok? Então, o que é a moeda? A moeda é a regra do jogo. Por exemplo, a gente vive aqui no Brasil, a gente opera com a moeda chamada real, que é uma moeda de curso forçado, ou seja, o governo obriga que todo mundo praticamente use aquela moeda para circular, né? E a forma como essa moeda funciona, ela afeta o sistema de oferta e demanda através da possibilidade ou não de inflacionar o sistema. Ou seja, o jeito que a regra do real, do dólar e do sistema econômico financeiro mundial funciona, ele, de certa forma, afeta o seu negócio. Por quê? Porque nós temos um sistema financeiro que, por definição, ele é inflacionário. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, mas não importa o que você faça, ano que vem tudo estará mais caro. Por quê? Porque o sistema financeiro ele é inflacionário. Então, pode até ser que ano que vem as coisas estejam mais baratas do que esse ano, mas provavelmente jamais elas estarão mais baratas do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque a própria moeda é feita de uma forma, né, o próprio sistema financeiro ele é desenvolvido de uma forma onde a inflação é uma consequência já prevista, tá? Então é isso que você precisa saber. Tudo vai ficar mais caro, mesmo que você faça 1 milhão de coisas na sua empresa. Ano que vem vai estar tudo mais caro e o cliente vai estar. O dinheiro que o cliente tem vai estar tendo menos poder de compra, tá? Esse é um fato. Segundo fator que afeta a economia e, portanto, o seu negócio na verdade, o segundo e o terceiro fator, vou falar de uma vez aqui,
que é o mecanismo de oferta e demanda. Ou seja, a segunda e a terceira coisa que afeta a economia e pode afetar o seu negócio é o mecanismo de oferta e demanda. A oferta é a capacidade que um país tem de produzir coisas ou serviços, ou seja, a capacidade que a gente tem de entregar coisas, né? Essa é a oferta. Então, a oferta de soja é a quantidade de soja que tem disponível no mercado para ser comprada. A oferta de serviços de marketing é a quantidade de serviço disponível no mercado para ser contratado, né? Ou seja, a oferta é a capacidade produtiva de um país, vamos dizer assim. E a demanda é a necessidade ou o desejo que o consumidor tem de contratar aquele serviço. Então, todo mundo conhece, né, a tal da lei da oferta e da demanda. Então, o país ele tem que estar com um certo equilíbrio entre oferta e demanda. Se ele tiver com muita oferta, os preços caem, que a gente chama de deflação. Se ele tiver com pouca oferta e muita demanda, os preços sobem, que é o que a gente chama de inflação. Não é só oferta e demanda que inflaciona preços, tá? Mas é um fator que pode afetar o seu negócio. Então, essas duas coisas, elas afetam o seu negócio. Vitor, mas aonde que entra o governo? O governo é o quarto fator. Além da moeda, da oferta e da demanda, que são mecanismos naturais que deveriam afetar mesmo o seu negócio, você tem um quarto elemento que vem de fora, que não era para estar ali, é o governo, né? Então, o governo ele é necessário, né? Porque a gente precisa viver em sociedade, etc, etc. Essa não é o ponto de discussão aqui hoje. Mas ele é um ente estranho nessa cadeia da economia, tá? Por quê? Porque ele não é natural, ele foi colocado ali por nós. E o governo, por que ele pode afetar o seu negócio? Porque o governo ele tem poder suficiente para interferir no equilíbrio de oferta e demanda e poder suficiente para mudar as regras da moeda. Ou seja, se o governo ele tem poder suficiente para interferir na oferta e na demanda, ele pode pender a coisa para um lado ou para o outro conforme seus interesses, né? Igualmente, ele também pode alterar as regras da moeda conforme o interesse. Ele pode imprimir mais moeda, né? Imprimir entre aspas, porque hoje em dia o dinheiro é praticamente completamente digital. Mas ele pode imprimir mais moeda e gerar um processo inflacionário a depender do que ele vai fazer com essa moeda depois. Portanto, o que faz com que o governo, né, a gente está vendo aí essas tarifas do Trump, etc. Isso é um clássico exemplo de como o governo tem poder para afetar oferta e demanda. O Trump tarifando os produtos que vêm de fora, ele está exercendo poder para controlar oferta e demanda desses produtos dentro dos Estados Unidos. Então, ele está tentando barrar os produtos de entrarem de fora para dentro para que o próprio pessoal de dentro dos Estados Unidos consiga produzir esses produtos de forma competitiva, tá? E eu não estou aqui para falar se vai dar certo ou não isso aí, né? Não é meu papel e eu não tenho conhecimento suficiente para isso, tá bom? Mas é um exemplo clássico de como o poder que o governo tem, ele pode acabar sendo utilizado para afetar a oferta e demanda ou para mudar as regras do jogo. E toda vez que se muda a regra do jogo ou que é afetado a oferta e a demanda, alguém vai se beneficiar e alguém vai se lascar. Essa que é a verdade. Toda vez que o governo interfere na economia, alguém se beneficia e alguém perde. E a economia é assim mesmo, sempre tem alguém ganhando e alguém perdendo. O que acontece é que muda. As pessoas que ganham mudam de tempo em tempo, né? Os nichos que são privilegiados mudam de tempo em tempo, a depender desses fatores que eu falei. Da moeda, do câmbio, né? Quando eu falo moeda, está envolvido o câmbio, o dólar, enfim, todos esses aspectos financeiros referentes à moeda de um país, né? Então, a moeda ela vai ser impactada com
alterações de regras, etc., a demanda e a oferta pode ser afetadas de acordo com as medidas que o governo toma em detrimento dessa cadeia produtiva. E tudo isso, ao contrário do que muito empreendedor brasileiro pensa, vai refletir no seu negócio. Eu sempre costumo dizer aqui nos vídeos que para quem fatura mais de 50 mil reais por mês, é nítido quando o Brasil está indo para frente e quando ele está patinando, porque você sente isso direto nas suas vendas, tá? Se você ainda não sente isso, é porque ou você está num nicho que está sendo privilegiado no momento, pela condição, pelo arcabouço financeiro do momento, ou porque você está num nicho blindado, que não sofre muita afetação dessas coisas, ou então porque você fatura tão pouco que você não percebeu ainda, né? Ainda tem mais uma opção, pode ser que você fature muito e você nunca mediu, por isso que você não sabe, né? Mas se você medir, você vai ver que existe variação. Portanto, é assim que os governos acabam interferindo diretamente no seu negócio sem que você saiba, porque eles têm o poder de afetar oferta, demanda e moeda. E tendo este poder, é claro que o poder dele não é 100%, porque existem outros fatores que também pressionam o governo, mas tendo o poder de interferir na moeda, interferir no fluxo natural de oferta e demanda, consequentemente, o governo tem poder de interferir, mesmo que indiretamente, no faturamento do seu negócio. E isso é importante para que em momentos onde o governo está fazendo isso, você tenha a tranquilidade e a maturidade de assumir que não importa o que você faça, você não vai conseguir remar contra a maré, né? Porque é um fator macroeconômico que está afetando o seu resultado. Agora, claro, é importante você ter o máximo de conhecimento possível, e para isso tem o nosso canal aqui e diversos outros materiais na internet, para que você saiba lidar corretamente com esses momentos onde o seu negócio está do lado que está perdendo na economia, né? Então é preciso tomar algumas medidas e eu espero que com esse conhecimento que eu tenho passado aqui, vocês aos poucos vão ganhando também conhecimento e conseguir lidar melhor com essas situações. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.